Viajar de avião é geralmente considerado um método seguro, rápido e eficaz. No entanto, quando as massivas estruturas metálicas que voam a milhares de pés acima do solo apresentam mau funcionamento, os resultados são devastadores, para dizer o mínimo. Sempre que um avião desaparece ou fica temporariamente fora do radar, quase todos no solo entram em pânico. Isso ocorre porque, nessas situações, as pessoas pensam no pior cenário possível, que é um acidente de avião. Nas últimas décadas, houve diversos acidentes aéreos devastadores, nos quais na maioria deles não houve sobreviventes. Porém, no caso de um acidente, as pessoas estão cientes do resultado. No entanto, quando um voo desaparece e nunca mais é encontrado, a situação se torna ainda mais angustiante. O desaparecimento misterioso desses voos geralmente permanece sem solução, deixando os amigos e familiares dos passageiros sem um encerramento real. Acreditamos que os membros da família devem se preparar para o pior. Um caso angustiante é o desaparecimento do voo 513 de Santiago, que desapareceu e nunca mais foi visto por mais de 30 anos. A história da aviação mundial testemunhou vários desaparecimentos estranhos ao longo das décadas. Esses desaparecimentos sem deixar rastros se tornaram uma realidade ao longo do tempo, e o mistério que os cerca mantém as pessoas em dúvida para sempre. Desde a morte sem precedentes da famosa aviadora americana Amelia Earhart em julho de 1937, que levou a Marinha dos Estados Unidos a realizar uma busca extremamente cara no Oceano Pacífico, até o desaparecimento misterioso de 5 bombardeiros torpedeiros Grumman TBF Avenger pertencentes ao 19º Esquadrão dos Estados Unidos sobre o Triângulo do Diabo de Bermuda em dezembro de 1945. Houve alguns desaparecimentos incrivelmente confusos que permanecem sem solução. Não faz muito tempo que um avião malaio, o MH370, também desapareceu e nunca foi encontrado novamente. O voo da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, incluindo 4 americanos, está desaparecido neste momento. Uma busca desesperada está em andamento para o voo MH370, que partiu de Kuala Lumpur às 12h41 no horário local e deveria pousar em Pequim às 6h30. O que torna a história do voo Santiago 513 tão emocionante é que ele reapareceu 3 décadas depois de ter sido perdido, ao contrário do restante das aeronaves que nunca voltaram. Quem ouve falar do caso impressionante do voo Santiago 513 pensa que é uma trama de um filme de ficção científica. Afinal, o que aconteceu com ele não pode ser explicado de outra maneira. Por vários anos, o conto miraculoso deste voo fatídico tem circulado na internet com várias manchetes sensacionalistas, como o voo pan-americano 914 decolou em 1955, mas pousou depois de 37 anos, ou a aeronave DC-4 desaparecida em 1955 pousa depois de 37 anos, ou avião dos anos 1950 pousa com 92 esqueletos. Todos esses títulos descrevem o mesmo incidente, que parece ter inspirado a popular série da Netflix intitulada Manifest. A incrível história deste avião desaparecido foi publicada pela primeira vez como uma notícia impressionante no tabloide Weekly World News. Edição de 14 de novembro de 1089. Neste tabloide, foi apresentado um relatório por um repórter de jornal chamado Irving Fisher, onde ele confirmou os detalhes esboçados sobre o voo desaparecido Santiago 513. Na época, ninguém tinha certeza se era realmente uma notícia conclusiva ou apenas um sensacionalismo. A pergunta era: este foi um voo real que desapareceu ou tudo não passava de um embuste inventado? De acordo com as autoridades de aviação brasileiras, um avião comercial chamado Santiago 513 realmente decolou de Aachen, Alemanha Ocidental, em 4 de setembro de 1954. O avião desapareceu enquanto voava em algum lugar sobre o Oceano Atlântico e nunca mais foi ouvido. Uma busca em larga escala, mas em grande parte inútil, foi realizada pelas autoridades por um tempo, a fim de descobrir para onde o voo foi. Apesar de uma busca extensiva, não conseguiram encontrar um único pedaço de destroço. Quando não encontraram nenhum sinal da aeronave desaparecida ou qualquer resposta, os investigadores não tiveram outra escolha senão admitir que o avião provavelmente caiu e afundou no Atlântico, e todos os passageiros a bordo perderam suas vidas no trágico acidente. Para a maioria dos céticos, essa é uma explicação suficiente e eles não encontram nada de errado com os detalhes desse incidente angustiante. No entanto, a história do voo Santiago 513 não terminou aí, porque, de acordo com relatos, o avião desaparecido supostamente reapareceu e foi visto circulando o aeroporto de Porto Alegre, Brasil,
em 12 de outubro de 1989. Pouco depois, o avião pousou de fato e o que as autoridades encontraram dentro era completamente desconcertante. De acordo com os funcionários do aeroporto, a torre de controle não teve comunicação com o avião desaparecido que circulou a área do aeroporto e, eventualmente, pousou. Quando foram verificar o avião e abriram suas portas, o apoio aéreo e a segurança ficaram chocados com a visão horrível que descobriram: 92 corpos esqueléticos dentro da aeronave. Os esqueletos incluíam todos os 88 passageiros e os 4 membros da tripulação. Todos estavam sentados em seus respectivos assentos. Ainda mais impressionante era o fato de que o piloto esquelético do voo Santiago 513, capitão Miguel Vitor Curri, também estava sentado em uma posição intacta, aparentemente ainda segurando os controles. A equipe também percebeu que o avião ainda estava ligado por algum motivo. Os funcionários se recusaram a comentar ou falar sobre o estranho reaparecimento do voo desaparecido 513, e não tinham absolutamente nenhuma pista de onde o avião tinha estado nos 35 anos intercorrentes. Quando o voo Santiago 513 decolou da Alemanha, estava programado para chegar a Porto Alegre 18 horas depois, mas infelizmente nunca chegou ao seu destino. No entanto, no fatídico dia de 1989 em que ele reapareceu, o controle de tráfego aéreo tentou entrar em contato com o piloto várias vezes, mas não obteve resposta, o que é compreensível dadas as condições em que todos dentro do avião foram encontrados. Todo o restante do avião estava intacto. Embora 35 anos tivessem se passado, nenhum objeto ou parte do avião foi encontrado danificado. Todos estavam confusos com isso, e a mídia estava ansiosa por respostas. Foi quando um pesquisador paranormal chamado Dr. Celso Atello surgiu com sua teoria. Atello afirmou que o voo Santiago 513 certamente havia entrado em um time VARP, distúrbio temporal. Ele também disse que não havia outra explicação para esse incidente extraordinário. No entanto, Atello não parecia ter qualquer explicação adicional sobre como isso aconteceu e por que os passageiros e a tripulação se transformaram em esqueletos. Ele também não conseguia explicar como o esqueleto do piloto conseguiu pousar o avião em segurança. Alega-se que a Santiago Airlines encerrou suas operações em 1956. Todos os seus executivos que ainda estão vivos hoje não parecem saber muito sobre o misterioso voo 5113. Ninguém pode afirmar com certeza se eles realmente não sabem nada ou estão apenas escondendo algo sinistro. Foi estabelecido que o governo local e seus agentes investigaram extensivamente o evento bizarro. No entanto, as informações disponíveis sobre o assunto são escassas e fragmentadas. Eles se recusaram a discutir qualquer coisa sobre o avião fantasmagórico ou sobre quaisquer pistas que encontraram durante a investigação. Também se abstiveram de comentar sobre a teoria do Dr. Atello de que o avião havia entrado em uma distorção temporal. Portanto, o governo nunca apresentou uma interpretação específica. Teóricos da conspiração e entusiastas do paranormal acreditam fortemente que os funcionários do governo encobriram esse caso, supostamente removendo todas as evidências de que distorções temporais realmente existem. Eles fizeram isso porque não querem assustar o público. Mas essa não foi a primeira vez que algo tão incrível e sobrenatural aconteceu com um avião ou um piloto. Na verdade, há inúmeros relatos desse tipo, em que pilotos perdem tempo e pessoas são teleportadas de um lugar para outro, a milhares de quilômetros de distância, em questão de segundos, sem qualquer explicação racional. Não há muita informação disponível sobre o voo Santiago 513 por aí. Se você procurar na Wikipédia sobre esse incidente impressionante, não encontrará nada. Na verdade, não há nenhuma notícia sensacional remotamente parecida com essa ou falando sobre o voo Santiago 513 ou o voo Pan American 9114. As pessoas tendem a questionar se é legítimo ou não, principalmente por causa da falta de evidências adequadas, exceto pelo único pedaço do tabloide ou jornal que também não foi precisamente verificado. No entanto, entusiastas da aviação e teóricos da conspiração têm a inclinação de questionar se essa história envolvente não é apenas um mero boato e se realmente se baseia em um evento real. O que aconteceu com o supostamente desaparecido voo Santiago 514, que transportava 92 pessoas? E é realmente possível passar por uma distorção temporal e retornar dela em nosso planeta? Existem vários locais assustadores onde aeronaves, navios, barcos e até mesmo pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Alguns intelectuais opinam que esses lugares possuem a capacidade de formar imprevisivelmente um tipo de portal temporal chamado vórtice.
Um vórtice é aparentemente resultado de uma interação com um universo paralelo. Essa teoria propõe que um vórtice se abre em outro mundo, também chamado de mundo paralelo, que consiste em antimatéria, e isso pode absorver pessoas, massas ou até mesmo tempo e luz. Isso significa que pessoas que desapareceram suspeitosamente neste mundo sem deixar rastros na verdade foram transportadas para outro mundo em questão de segundos. Em nosso mundo, existem vários lugares remotos e diferentes que são incrivelmente famosos por esses desaparecimentos inexplicáveis e incidentes bizarros, como o Triângulo das Bermudas. A Zona do Mar do Diabo e o Triângulo de Michigan são outros locais em que muitas pessoas acreditam que o que aconteceu com Bruce Gerne no Triângulo das Bermudas possa explicar como e por que o voo Santiago 513 desapareceu e depois reapareceu 30 anos depois. Alega-se que Bruce seja a única pessoa que sobreviveu ao fenômeno paranormal ocorrido no Triângulo ao longo dos séculos. O Triângulo das Bermudas se tornou notoriamente famoso por seus navios, pessoas e aeronaves desaparecidos sem qualquer explicação confiável. Tudo e todos que desapareceram nessa região nunca retornaram para contar a verdadeira história sobre quais forças malignas espreitam no Triângulo das Bermudas. Bem, exceto por Bruce Gernon, que supostamente sobreviveu ao impossível na vida real. Gernon é a única pessoa que conseguiu sair vivo da zona da morte. Segundo ele, Gernon afirma ter vivenciado a teoria da distorção temporal do Triângulo das Bermudas e ter sobrevivido para contar sua história. Aparentemente, ele testemunhou o mistério por trás do Triângulo das Bermudas se desvendar e sabe o que o triângulo cria para fazer as coisas desaparecerem. Outros também afirmam ter testemunhado esse fenômeno de mistério e desaparecimento, mas Gernon viu tudo completamente. Ele disse que testemunhou desde o estágio inicial até a maturidade desse fenômeno, e como ele entra no coração da tempestade temporal e escapa por um túnel do vórtice, experimentando uma distorção temporal. Alega-se que Bruce Gernon voou um Beach Bonanza do aeroporto de Andrews, nas Bahamas, para Palm Beach, na Flórida, em dezembro de 1970. Esses dois locais estão a 250 milhas de distância, e um voo de 47 minutos a uma velocidade constante de 500 km por hora deveria levá-los de um lugar para o outro. Para o pequeno avião privado de Gernon, era uma jornada impossível. Ele e sua filha, Robbie McGregor, estavam nesse voo. Gernon lembra de testemunhar uma densa camada de névoa branca extremamente espessa que se aproximava deles. Nesse momento, seu avião perdeu conexão com o centro de controle, a bússola e outros dispositivos da aeronave pararam de funcionar completamente. Segundo ele, tudo aconteceu de uma vez. Ele corajosamente decidiu acelerar o avião em direção à pilha de névoa, esperando voar através dela e chegar a um céu limpo. Mas, ao entrar no aglomerado, o ar ficou mais denso e, em poucos minutos, o avião foi completamente envolvido pela nuvem, e a visibilidade foi reduzida a 7 ou 8 quilômetros. Não havia relâmpagos ou chuva, mas Gernon lembra de ver flashes brancos que iluminavam o céu. Outros também afirmam ter testemunhado esse fenômeno de mistério e desaparecimento, mas Gernon viu tudo completamente. Ele disse que testemunhou desde o estágio inicial até a maturidade desse fenômeno, e como ele entra no coração da tempestade temporal e escapa por um túnel do vórtice, experimentando uma distorção temporal. Gernon alega ter subido para uma altitude de aproximadamente 3.000 metros, mas ainda era incapaz de sair do aglomerado de nuvens. Poucos segundos depois, percebeu que seu avião estava preso no meio de um aglomerado mortal de nuvens. Ele havia perdido completamente seu senso de direção e não sabia para onde estava indo. Foi quando ele notou um enorme túnel, com pelo menos 50 quilômetros de diâmetro, se formando através das nuvens extraordinariamente espessas. A visibilidade do túnel era incrível, ele podia enxergar por milhas através dele. Nessa situação difícil, ele decidiu arriscar e entrar no túnel. Ao se aproximar da abertura, Gernon percebeu que era um túnel perfeitamente horizontal, com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento. Ele conseguia ver o céu azul do outro lado, então decidiu seguir em direção a ele. Ainda estava bastante perplexo com a densidade assustadora do ar e a aparência de algodão das nuvens. Voou em direção à saída e, após sair da névoa estranha, Gernon percebeu que haviam se passado 30 minutos e que ele havia voado 100 milhas em um tempo muito curto. No vórtice, levou a Bruce 30 anos para concluir suas pesquisas sobre o triângulo, para finalmente decifrar como ele havia percorrido essas 100 milhas em um intervalo tão curto, sem conseguir ver a Terra ou o céu ao seu redor. Gernon afirma que isso aconteceu por causa de algo chamado neblina eletrônica.
Ele acredita que foi capturado pela neblina eletrônica, e muitos outros aviões e barcos desapareceram ao longo da história. Ele acredita que esse raro fenômeno natural poderia ser a razão por trás dos acontecimentos paranormais no Triângulo das Bermudas. Alguns ufólogos, teóricos da conspiração e pesquisadores paranormais acreditam que algo semelhante tenha acontecido com o voo 513 da Santiago e seus passageiros. No entanto, isso ainda não explica por que as pessoas no voo foram reduzidas a meros esqueletos e como um desses esqueletos ainda estava pilotando o avião. Desde o reaparecimento do voo 513, surgiram várias outras teorias selvagens sobre o que pode ter acontecido com ele. Alguns entusiastas de alienígenas pensam que o avião foi abduzido por seres extraterrestres. Essa teoria é apoiada pelo argumento de que não há registros do avião ou de seus ocupantes nos anos entre o desaparecimento e o reaparecimento. A teoria da distorção temporal é apoiada pelo fato de que o voo reapareceu exatamente depois de 30 anos. Alguns acreditam que a aeronave pousou em uma ilha remota ou ficou encalhada em uma parte desabitada de outro país, onde todos a bordo morreram de fome ou desidratação. Mas essa teoria não explica como o piloto conseguiu pilotar o avião de volta ao seu destino pretendido. Todas essas teorias parecem bastante improváveis e insondáveis. É por isso que, para muitos, a teoria da dimensão paralela é a única que faz um pouco de sentido. Nos últimos anos, tem havido um acúmulo de evidências sugerindo que nosso universo não é tão aleatório como pensávamos. A compreensão do tempo e do espaço mudou drasticamente nas últimas décadas. Vários estudos mostraram que existem padrões e ciclos no universo que parecem desafiar as leis do acaso. Seja qual for a verdade sobre o desaparecimento e reaparecimento do voo 513 da Santiago, é indiscutivelmente um dos eventos mais misteriosos na história da aviação. É provável que nunca descobramos o que aconteceu com esse voo, se é que ele realmente ocorreu. O curioso caso do voo 513 da Santiago não é o único que deixou o mundo inteiro perplexo. Mais recentemente, outro avião desapareceu e o que aconteceu com ele ainda não foi descoberto. Em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, também conhecido como MH370, desapareceu dos radares sem deixar rastros. O voo internacional de passageiros operado pela Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014, enquanto estava a caminho do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, para seu destino planejado, o Aeroporto Internacional de Pequim capital. A tripulação deste infeliz Boeing 777-200, registrado como 9MMRO, comunicou-se pela última vez com o controle de tráfego aéreo cerca de 38 minutos após a decolagem, enquanto o voo estava sobre o mar da China Meridional. Minutos depois, a aeronave desapareceu das telas de radar do controle de tráfego aéreo. No entanto, um radar militar rastreou a aeronave por mais uma hora. Aqui, foi observado desviando-se para o oeste de sua rota de voo planejada, cruzou a Península Malaia e o Mar de Andaman. O voo saiu do alcance do radar cerca de 200 milhas náuticas a noroeste da ilha de Penang, no noroeste da Península Malaia. A aeronave transportava 227 passageiros, juntamente com 12 membros da tripulação, todos presumidos mortos desde então. O desaparecimento do voo 370 foi considerado o incidente mais mortal envolvendo um Boeing 777 e o mais mortal na história da Malaysia Airlines. No entanto, mais tarde, foi superado em ambos os aspectos pelo voo 17 da Malaysia Airlines, que foi abatido sobre a região leste da Ucrânia em conflito enquanto voava sobre a área em julho de 2014. A perda combinada de dois voos com centenas de passageiros causou danos incalculáveis à reputação da Malaysia Airlines. Enfrentando problemas financeiros, a empresa foi renacionalizada pelo governo malaio em agosto de 2014. A busca pelo voo desaparecido tornou-se a busca mais cara da história da aviação, concentrando-se principalmente no Mar da China Meridional e no Mar de Andaman no início. Isso foi antes da análise das comunicações automáticas da aeronave com um satélite Marsa, que indicou um possível local de queda em algum lugar no sul do Oceano Índico. Nos dias seguintes ao desaparecimento, houve uma falta de informações oficiais, o que gerou críticas do público chinês e malaio. As famílias e amigos dos passageiros estavam angustiados e irritados. A maioria das pessoas a bordo do voo 370 era de origem chinesa. Em 2015 e 2016, várias peças de destroços foram encontradas nas costas do Oceano Índico Ocidental. Muitos desses destroços foram confirmados como provenientes do infeliz voo 370.
A busca continuou por 3 longos anos, abrangendo 120 mil quilômetros quadrados do oceano, mas as autoridades não conseguiram localizar a aeronave. Finalmente, em janeiro de 2017, o Centro de Coordenação Conjunta da agência encarregado da operação suspendeu suas atividades. Uma empresa privada chamada Ocean Infinity iniciou uma segunda busca em janeiro de 2018, que durou 6 meses e também terminou sem sucesso. O Escritório de Segurança de Transporte da Austrália inicialmente postulou que um evento de hipóxia era a causa mais provável, com base na análise dos dados do satélite Marsa, com o qual a aeronave se comunicou pela última vez. No entanto, não houve consenso entre os especialistas sobre essa teoria. Durante algumas etapas da investigação, as autoridades também consideraram possíveis cenários de sequestro, incluindo o envolvimento da tripulação. O manifesto de carga do avião também era suspeito. Várias teorias de desaparecimento foram especuladas por especialistas e pela mídia, mas não há uma resposta definitiva. O Ministério dos Transportes da Malásia emitiu um relatório final inconclusivo em julho de 2018. No entanto, o relatório destacou as falhas da ATC da Malásia em tentar se comunicar com o avião logo após seu desaparecimento. Caso não haja uma causa definitiva para o desaparecimento, as recomendações e regulamentações de segurança da indústria de transporte aéreo, citando o voo 370, foram destinadas principalmente a evitar a repetição das circunstâncias associadas a esse trágico incidente. Até outubro de 2017, foram recuperadas 20 peças de destroços que supostamente pertenciam ao 9MMRO de praias no Oceano Índico Ocidental. Dessas, 18 foram identificadas como muito prováveis ou quase certas de originarem-se do MH370. O professor de matemática da Universidade de Texas A&M, Gun Shen, argumentou que o MH370 pode ter entrado no mar verticalmente, pois qualquer outro ângulo de entrada teria fragmentado o avião em muitos pedaços que já teriam sido encontrados. É bastante evidente que nunca descobriremos o que causou o infeliz acidente do voo MH370. Foi sequestrado ou abatido? Ninguém pode afirmar com certeza. Outro sequestro de avião com muitas perguntas sem resposta ocorreu em 1971. No entanto, até hoje, o sequestrador desse voo não foi identificado e se tornou uma espécie de lenda em todo o mundo. D.B. Cooper é um apelido dado pela mídia ao homem não identificado que sequestrou o voo 305 da Northwest Orient Airlines, um avião Boeing 727 que voava no espaço aéreo dos Estados Unidos em novembro de 1971. Durante o voo de Portland, Oregon, para Seattle, Washington, o sequestrador informou uma comissária de bordo que estava armado com uma bomba. Ele exigiu $200 mil em resgate, o equivalente a mais de $1.338 mil hoje. O sequestrador também solicitou 4 paraquedas. Após a aterrissagem em Seattle e a liberação dos passageiros, o homem não identificado instruiu a tripulação a reabastecer a aeronave e iniciar um segundo voo para a Cidade do México, com uma parada para reabastecimento em Reno, Nevada. Cerca de 30 minutos depois de decolar de Seattle, o sequestrador abriu a porta traseira da aeronave, desdobrou a escada e saltou de paraquedas durante a noite, sobre o sudoeste de Washington. O incidente ocorreu há quase 51 anos, e até hoje, o sequestrador não foi encontrado ou identificado. Mais tarde, em 1980, uma pequena parte do dinheiro do resgate levado por D.B. Cooper foi descoberta às margens do rio Columbia. Após a descoberta do dinheiro, o interesse público nesse misterioso sequestrador foi renovado. No entanto, as autoridades não conseguiram encontrar informações adicionais sobre sua identidade ou seu destino. O dinheiro restante também nunca foi encontrado. Enquanto estava no avião, o sequestrador se identificou como Dan Cooper, mas devido a um erro de um repórter, ele ficou conhecido como D.B. Cooper. Por 45 anos após o fiasco do sequestro, o Bureau Federal de Investigações, FBI, manteve uma investigação ativa e construiu um extenso arquivo de caso. No entanto, eles não chegaram a quaisquer conclusões definitivas. O caso de D.B. Cooper é considerado o único caso não resolvido de pirataria aérea na história da aviação comercial. O FBI acredita que Cooper não sobreviveu ao salto do avião por várias razões, incluindo as condições climáticas adversas na noite do sequestro, a falta de equipamento adequado de paraquedismo por parte de Cooper e a área de pouso ser uma região densamente arborizada. Cooper não possuía conhecimento detalhado sobre a área de pouso. O dinheiro do resgate também simplesmente desapareceu, o que significa que ele nunca o gastou.
O FBI suspendeu oficialmente a investigação ativa do caso Norjack em julho de 2016. No entanto, repórteres, entusiastas, investigadores e detetives amadores continuam a seguir pistas sobre a identidade de Cooper e seu destino. A façanha de sequestro por Cooper e por vários imitadores no ano seguinte resultou em mudanças imediatas e significativas na aviação comercial. As medidas de segurança nos aeroportos foram reforçadas, detectores de metal foram instalados e a inspeção de bagagem se tornou obrigatória. Passageiros que pagavam em dinheiro por passagens no dia da partida passaram a ser submetidos a escrutínio adicional. Todos os Boeing 727 foram equipados com as chamadas Cooper Vans, projetadas especificamente para evitar que a escada traseira fosse abaixada durante o voo. Devido a essas novas medidas de segurança, os incidentes de sequestro de aeronaves diminuíram significativamente até 1973. Durante o primeiro ano da investigação, o FBI utilizou depoimentos de testemunhas, incluindo passageiros e tripulação, para criar os retratos falados de Cooper. O primeiro retrato foi considerado uma semelhança pobre com Cooper pelas testemunhas. Em abril de 1974, o FBI obteve o retrato falado mais preciso de Cooper com base nas evidências e nas táticas empregadas pelo sequestrador. Os investigadores postularam que ele planejou cuidadosamente todo o ocorrido e demonstrou um conhecimento detalhado e específico sobre a aviação, o terreno local e as capacidades das aeronaves Boeing 727. Cooper escolheu um assento na última fileira da cabine traseira para observar e responder a qualquer ação à sua frente. Ele também queria minimizar a possibilidade de ser abordado ou atacado por alguém por trás e tornar-se menos perceptível para o restante dos passageiros. Cooper solicitou 4 paraquedas para garantir que o equipamento recebido não estivesse sabotado. Ele fez as autoridades acreditarem que faria um ou mais reféns saltarem com ele. O agente do FBI Ralph Melsbach também destacou que Cooper escolheu uma bomba como arma para frustrar qualquer tentativa multidirecional do FBI de atacá-lo. Ele também foi bastante cuidadoso e não deixou muitas evidências para trás. Antes de saltar, exigiu que todas as notas escritas por ele ou em seu nome fossem devolvidas. Cooper claramente estava ciente e era inteligente, sabendo o que estava fazendo, o que leva muitas pessoas a acreditar que ele realmente conseguiu escapar do sequestro e do dinheiro do resgate. No entanto, as autoridades policiais ainda têm dúvidas sobre o sucesso de sua missão. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima!